Olá, eu sou o Steve Sauer e eu vou nesse vídeo mostrar um pouquinho como é o meu esquema de aulas particulares online pelo Skype. Bom, aqui você vai ter uma experiência inédita. Este é um vídeo sobre as minhas aulas, sobre o meu processo de dar aula, de criação, as inovações tecnológicas. E parte dessas inovações você vai ter a partir de agora. Você está tendo um menu interativo onde você vai poder escolher o que você quer ver, como se fosse um DVD. Então você pode escolher, por exemplo, ver os fundamentos, você pode ver a parte de ouvido, a parte de leitura, estilos em levadas, criação de levadas, um assunto bem novo, bem interessante sobre agenda, usando várias ferramentas modernas aí para você aprender, maneiras de se estudar, compondo, improvisando, enfim, várias maneiras diferentes, analogias com a vida real, inclusive referências de um grande mestre que fala sobre isso. Você também pode se cadastrar, né, para você receber aí alguns materiais exclusivos, e você também vai ver no final mais de 20 depoimentos, onde você vai poder inclusive escolher cada uma das pessoas que você vai querer ver o depoimento. Eu aconselho você ver todo esse vídeo se você realmente estiver interessado em fazer aulas comigo, em aprender mesmo a aprender, que é o que eu vou estar falando no final do vídeo. Então, vamos lá! Bem-vindo ao meu novo DVD de aulas. Bom, uma coisa importante de você entender sobre as aulas é que, primeiro, assim, nesse caso específico, são aulas particulares, são aulas customizadas. Eu vou estar ensinando diretamente para você, como se eu estivesse aí na sua casa. Você provavelmente já deve conhecer esse formato de aulas pelo Skype, provavelmente por isso que você está vendo as aulas. Eu também dou aulas particulares aqui na minha cidade natal, que é Santos. Eu sempre aconselho os alunos aqui de Santos virem fazer aula particular, mas para alunos de outras cidades é uma boa você poder ter essa opção aí de fazer a aula online pelo Skype. Com uma grande vantagem, eu vou estar dando aula para você. Você sabe que eu já gravei várias videoaulas, estou preparando até um curso online, que na prática são vídeos, são videoaulas, né, também, com uma certa orientação, mas é geral. A diferença dessa aula é que essa aula é para você. Então, qual é a diferença disso? Primeiro, eu vou ver qual é o seu nível, eu vou ver o que você gosta de música, eu vou ver o que você deseja tocar. Você quer ter técnica, você quer ter precisão na execução, você gosta mais de compor levadas, você gosta de improvisar, de fazer na hora as levadas, você gosta de solar, você gosta de uma técnica, os estilos musicais que você mais gosta, o que você tem vontade de aprender. Então, assim, essa é uma grande vantagem, é uma grande diferença, uma diferença muito importante, que é para você. Então a gente vai estar tocando junto aqui na aula, né? Hoje é possível, com o Skype eu tocar e você tocar, enfim. E aí a gente vai trabalhar primeiro o que você toca no seu dia a dia. Se você está começando do zero, a gente vai começar do zero, mas também levando em conta os seus gostos musicais, o que você tem vontade de tocar. Claro que numa primeira aula a gente vai ver o seu nível, vai ver o que você toca, a gente vai tocar junto, eu vou pedir algumas coisas para você tocar, eu vou ver se você consegue tocar na hora, com facilidade, por exemplo, vou ver se você lê cifra bem, ou se você prefere decorar. Leitura de partitura, só realmente se você achar importante, eu acho muito importante, mas a gente sabe que no dia a dia, às vezes você não tem condições de praticar, de botar num trabalho, de botar na prática a partitura. Então, não é a prioridade na aula. O importante, assim, você vai ter a necessidade e eu vou te passar. Então, eu tenho essa filosofia de realmente passar as matérias, passar os assuntos a partir das suas necessidades e dos seus desejos. Porque aí é legal, porque você vai treinar e aí você vai treinar com gosto, porque você sabe que você vai usar. E aí você vai ter uma chance menor de esquecer. Então, a minha prioridade é te passar o que você realmente vai usar no dia a dia, tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante é, claro, eu tenho um programa. Você pode dar uma olhada aí nessa página e você pode baixar, inclusive, o meu programa de assuntos que eu passo. Então, eu passo fundamentos que eu acho importantíssimo, fundamentos de notas, enfim, então notas do acorde, escalas, cromatismos para notas do acorde,
Aí em relação à escala você tem uma parte básica, por exemplo, que são os modos gregos, escala menor, maior, pentatônica, pentablues. Então todo aquele material que a gente sabe que existe por aí, o que não falta é materiais disponíveis na internet sobre isso. Só que não adianta só você saber isso, você tem que saber usar. Então esse é o grande ponto. A gente vai pegar os fundamentos e eu vou te ensinar a usar. E como é que a gente vai fazer isso? Você vai usar nas músicas que você toca, nas músicas que você tem vontade de tocar bem. Nem que você toque uma determinada música mais simples e aí você toca do seu jeito. Ok? Isso é muito importante. Então, claro, a gente vai ter alguns modelos. Então, de repente, eu vou estar te passando... vou dar um exemplo. Uma aula sobre funk, né? Aquele funk mais... Aquela coisa da linguagem da música negra americana. Então, tudo bem, né? Eu posso te dar alguns exemplos vamos dizer assim, de umas levadas do James Jamerson, né? Para você, de repente, tirar, para eu tirar para você. E aí, você tirando, você vai... Enfim, você vai desenvolver um repertório, você vai tirar, você vai imitar, como todo mundo faz, quer dizer, nada tão diferente do que todo mundo faz. Ótimo, mas eu vou te ensinar você a fazer, a criar do seu jeito, usando os fundamentos, tem que ter fundamentos. Então eu estava falando sobre notas, vou falar sobre fundamentos rítmicos, por exemplo, divisões rítmicas, contratempos, que é muito importante, né? Formas de compasso, vou falar sobre notas abafadas também, vou falar sobre tipos de levadas, enfim, maneiras de você construir levadas através de microforma, através de pergunta e resposta, buscando talvez um equilíbrio entre você repetir algumas coisas e, de repente, também criar variedade nas suas levadas, né? Nem uma coisa totalmente improvisada, também nenhuma coisa certinha, né? Um pouco do equilíbrio. Enfim, então os fundamentos são muito importantes. E aí você vai ver aí no programa, que tem mais de 6 páginas aí de assuntos, que eu passo basicamente um pouco de cada coisa. Eu passo técnicas, slap, tapping, aulas de solo, aulas de improvisação. Passo também harmonia, né? E é uma coisa importante, harmonia para o baixista. É importante você entender que a harmonia para o baixista é diferente da harmonia para o guitarrista. Por quê? Porque o baixista, para ele não é tão importante a formação de acordes. Ele não precisa saber, por exemplo, um acorde com sétima, nona e 13ª, porque quem vai fazer isso é o guitarrista, quem vai fazer isso é o tecladista, por exemplo. Né? Então, assim, cada instrumento tem uma série de prioridades no estudo de harmonia. O baixo, é importante você entender a estrutura. Eu, por exemplo, quando faço as harmonias, os músicos tocam comigo, das minhas músicas ou de projetos, eu faço um acorde com sétimas, menor com sétima, e aí o guitarrista vai lá e aplica, né? Uma 13ª, uma inversão, faz uma reharmonização. Então eu dou um mapa. Então eu vou ensinar para o baixista sobre harmonia essa coisa do mapa. Outra coisa importante, muito importante, é a coisa do ouvido. Porque o ouvido é o que vai fazer diferença para um músico. Eu não vou preparar você para ser um bom baixista. Primeiro você vai ser um bom músico. Bom músico é aquele cara que, antes de mais nada, tem um bom ouvido. Por quê? Porque você vai tocar com as pessoas, você não vai tocar numa jaula sozinho. Então, o que acontece? O bom músico é aquele cara que tem aquele bom jogo de cintura, se é que eu posso dizer, uma boa malandragem, né? Uma malandragem no sentido nós brasileiros temos isso, né? Então, eu vou te dar dicas para você treinar o seu ouvido. Tirando música, vou dar dicas para você tirar música. Eu vou dar dicas, por exemplo, para você estudar softwares ou aplicativos de celular até que treinam o ouvido. Eu vou fazer uma relação disso com o que a gente chama de ear training, que é a percepção. Enfim, a gente vai ver tudo isso na prática, tá? Para você ser um músico melhor. Os músicos estão perdendo cada vez mais isso. Cada vez o músico está querendo mais ver para crer. E não é, tem que ouvir para crer, né? Então, o músico ele se contenta em ver um vídeo e ficar vendo a mão do cara, o que ele está fazendo. E não é por aí. Não é, até porque você sabe que se você for tocar com um pianista, não adianta ver a mão do cara. Você vai tocar com um vocalista, não adianta ver o que está acontecendo com as cordas vocais dele, né? Então a gente tem que usar o ouvido. Então a gente vai trabalhar muito o ouvido, tá? Eu vou sugerir para você tirar algumas levadas. Eu vou estar, por exemplo, passando um ritmo de uma levada de blues. Né? E aí de repente eu falo, vamos tirar essa levada aqui do Silver Vaughan. E aí você vai tirar, eu vou dar umas dicas. Claro que tem que também usar os fundamentos. Porque se você souber que aquilo, por exemplo, é uma escala mixolídio, que aquilo é um cromatismo, sabe, que aquilo é um contratempo, fica mais fácil de tirar também. Então, se unir o ouvido aos fundamentos faz toda a diferença.
E aí você vai ter mais base e fundamentos para você. O quê? Criar. E não imitar só. Se você quiser imitar, você imita. Mas também você vai precisar criar. A gente sabe que no dia a dia a gente precisa criar. Até para você ter a tua própria identidade. Né? Então você cria. Tá legal? Então é isso. A gente vai trabalhar muito também o ouvido. A questão da leitura, a gente vai direcionar para as tuas necessidades. Se você, por exemplo, vamos supor que você toca na igreja. Né? De repente não dá para você ter aquelas pastinhas e ficar mudando de folha. Cada vez que você vai tocar, você tem que organizar as folhas na ordem. Então a gente sabe que às vezes o músico tem que ter uma certa, né, um certo jogo de cintura e tem que resolver rápido. Então eu vou dar dicas para você conseguir decorar com facilidade as músicas. Tá legal? E também tem situações que de repente é mais interessante você ler também. Só que ler, a gente tem essa coisa de que a leitura é partitura, né? Também é. Mas nem sempre. No meu dia a dia, eu sempre leio muito mais cifra quando eu leio alguma coisa. Raramente eu leio partitura. Né? Talvez eu leria bastante se eu fosse tocar numa orquestra. Eu escrevo para orquestra, né? Que eu sou formado em trilha sonora para filmes. E eu escrevo muito para orquestra, para ser gravado em Budapeste, para ser gravado em outros lugares, para filmes. Então eu lido com partituras mais que eu não escrevo para orquestra, porque o músico de orquestra tem que ler. Não tem jeito, né? Você tem 100 caras numa orquestra. Como é que não vai ler? Se você der um mínimo de liberdade para cada um, vira zona, né? Então, agora você, baixista, numa banda, de repente, você tem que ler bem cifra e ao mesmo tempo ter a criatividade e conseguir fazer uma levada interessante na cifra. Em alguns casos, tem que deixar claro algum ritmo ali na cifra. E tem esse tipo de leitura que todo arranjador aprende. Eu aprendi na Berklee. Então eu vou explicar um pouco para você. Se você quiser desenvolver também a leitura, eu acho bom, viu? Você trabalhar. Eu tô gravando isso aqui umas quinta-feira, né? Daqui a 2 dias eu vou tocar numa gig em duo com meu grande irmão, meu grande brother, que é o Mauro Hector, que é o guitarrista que toca no meu trabalho. Ele me chamou, vamos fazer uma gig de jazz? Eu falei, vamos. Quantas músicas? 25, 30? Não vou ficar decorando para daqui a 2 dias 30 músicas. Então a gente lê, né? E resolve, né? No caso específico do jazz, a performance, né? O pessoal não liga tanto, a gente tá lendo uma folha, né? Se eu vou fazer uma turnê, por exemplo, com um cantor, vai ficar estranho eu ler, né? Aí a minha performance, eu passar pro público, de repente, uma certa liberdade, entre aspas, né? Da leitura, também é importante. Então, tem casos e casos, e eu vou estar preparando você para os casos que você necessitar e também dando umas dicas para você conseguir um pouco de equilíbrio, né? Você pode, de vez em quando, ler quando for necessário, para não ter que ficar decorando milhões de músicas em uma semana, e também conseguir decorar com mais facilidade e, ao mesmo tempo, ter a criatividade de conseguir fazer as coisas na hora, né? Aquele jogo de cintura, ter um bom ouvido, tá legal? Então a gente vai trabalhar tudo isso, ok? Também, em relação a assuntos, a tópicos, você vai ver no programa de aulas que eu dou, olha, tem vários estilos, né? Então eu passo levadas, eu diria, os mais comuns na nossa música atual, né? Eu passo um básico de levadas em rock progressivo, eu vim do rock, e aí desde o rock pesado, heavy metal, hard rock, o rock progressivo, que tem muita coisa bacana, metal progressivo, metal melódico, enfim, várias linhas de rock e metal. Eu também passo pop, né? Eu também toquei muito pop. Passo jazz, que é a coisa que eu toco hoje em dia também, bastante. Tanto rock quanto jazz, a gente sabe que tem várias vertentes. Tem o fusion, que é a fusão com vários outros estilos, né? Tem aquele jazz standard mais tradicional, enfim, tem várias linhas aí de jazz. Passo também a questão do blues, a linguagem do blues. Passo, por exemplo, o reggae. Passo música brasileira, né? Assim, eu sou completamente apaixonado por ritmos brasileiros, então passo uma dica, dicas gerais, não só levada, sabe? Levada tipo, isso é o samba, né? Isso é o baião. Não dessa maneira tão rotulável assim, mas de uma maneira onde você consiga criar levadas em todos os principais estilos brasileiros, do norte, nordeste ao sul, mas que você consiga ao mesmo tempo ter a essência do estilo, mas ao mesmo tempo criar variações, tá? Quer dizer, nem aquela coisa maluca de ficar fazendo o que quer, que vira bagunça, você não vai estar respeitando o estilo, mas também não só fazer, né, o arroz do arroz com feijão. Então você ter o equilíbrio, você ter um meio termo, tá? Então tem o jazz, tem o blues, como eu falei, tem o reggae, tem o funk.
né? A linguagem do funk, soul, enfim, não funk carioca, né? Mas assim, o funk que a gente sabe, né? Que é um estilo tão criativo no baixo, eu vou dar várias dicas e te ensinar você a fazer levadas. Entender a essência de cada estilo. Isso é muito importante. A relação do teu instrumento contrabaixo com os outros instrumentos. Por exemplo, o rock, a gente sabe que o baixo tem uma orientação muito clara, assim, por exemplo, de ir na onda da guitarra, né? Que a guitarra é o principal instrumento do rock, assim. O funk já é uma outra onda, né? O baixo é mais independente da guitarra, mas ele trabalha junto com a guitarra de uma outra maneira. A gente vai ver isso, né? O funk tem uma orientação mais, assim, digamos, de swing, né? De fazer uma coisa mais... As pessoas dançam no funk, tem essa coisa mais do groove, do swing. Não necessariamente isso tem no rock, o rock é mais o peso, se for um rock mais pesado, é mais o peso, é a massa sonora, né? O jazz tem aquela coisa da sofisticação e do improviso, né? As formas de jazz são bem trabalhadas. Eu sou um músico que veio do rock, do pop, eu fui pro jazz e tive muita dificuldade. Então a gente vai trabalhar isso também. Eu sei das dificuldades que você, que é músico, que não é de jazz, tem ao querer aprender o jazz. E de repente também, se você teu estilo é da igreja, é gospel, é católico, é sertanejo, não importa. Você tem que fazer bem o que você se propõe a fazer, o que você gosta de fazer. Se você não faz bem o que você gosta de fazer, como é que você vai querer fazer bem um jazz ou querer fazer bem um clássico? Não é verdade? Então por isso que a gente vai trabalhar sempre nas músicas que você trabalha no dia a dia. E outra coisa importante, eu também uso algumas ferramentas modernas, extremamente modernas, para auxiliar no meu ensino, né? No seu aprendizado. Por exemplo, você está vendo aqui, né? Isso aqui é um fundo chroma, tá? Ó, tá aparecendo verde agora, tá mudando o fundo, tá? Talvez não esteja muito bem recortado aqui quando muda o fundo, mas eu com o tempo eu vou acertando a iluminação aqui, né, no meu estúdio. Mas enfim, e assim, o que acontece? Uma coisa que eu sempre faço, eu te dou a aula e você vai no final da aula, nos últimos 10, 15 minutos, eu vou gravar um vídeo bonitão, assim, cheio de coisas legais rolando aqui atrás, né? Você pode ter, por exemplo, a Disneylândia, se eu for falar, por exemplo, sobre virtuosismo, né? Então, tô brincando. Às vezes, na verdade, quando eu uso essas brincadeiras do chroma aqui, eu gosto de ilustrar e fazer a aula ser mais divertida, né? Enfim, então, mas às vezes, por exemplo, eu posso estar tocando... Ok? Você teve aí, né? Você viu aí que você teve aí, né? A partitura e a tablatura rolando no vídeo, tá legal? Então assim, são várias maneiras modernas e possíveis hoje de eu poder apresentar o assunto para você. Outra coisa bacana que eu uso, eu uso também o livro multimídia personalizado. Você vai ter o seu livro, cara. Olha que legal, né? Um livro bonitão, hein? Lindão. Ok? Para isso eu uso algumas ferramentas, assim, existem várias ferramentas simples no mercado, né? Muitos de vocês conhecem o PowerPoint da Microsoft, né? Tem o Keynote da Apple, tem, por exemplo, o Google Apresentações, que eu uso da Google. Esse é que eu estou usando no momento, porque ele é mais fácil de, enfim, você pode ver tanto no Android, no celular, quanto no iPad, quanto no computador, quanto no Mac, quanto no PC, né? Mas a gente sabe que essas coisas vão mudando, né? Às vezes aparece um melhor, um pior, às vezes você está acostumado com uma ferramenta específica, a gente vai na sua, tá? O que eu uso aqui, por exemplo, neste momento agora, né? Neste momento, dia 19 de maio de 2016, é o Google Doc, tá? Desculpa, o Google Apresentações, né? Então aqui, ó, tô mostrando aqui de um aluno meu, Vitor, né? Aqui, ó, ele gosta de Slap, né? Então ele fala, eu quero aprender Slap, cara. É adolescente e tal, tá numa de aprender Slap. Então é legal, porque eu vou botando os vídeos, né? Ele é fã do Flea, né? Então aqui, ó, aqui, por exemplo, eu coloco um vídeo, eu vou inserindo o vídeo, né? Aparece o vídeo, né? Eu vou botando foto, né? Aqui tem vários vídeos, né? Eu toco, por exemplo, aparece o vídeo, né? E eu vou mudando, ele tem um livro dele, né? Ó, eu vou colocando as páginas, ó. E eu vou escrevendo aqui, bacana? Ó, vou botando aqui, enfim, ó, notas, acordes, slap, né? Então assim, ele pode personalizar esse livro, ele pode botar florzinha, coração, fazer sair cheiro, ele faz o que quiser, né? E o legal é que esse livro, ele pode, por exemplo, acessar de qualquer celular, a qualquer momento, ele pode, enfim, acessar do seu computador, de um iPad, a qualquer momento. Os vídeos do YouTube, eu vou tá mandando
para ele privados, tá? São vídeos privados e, enfim, só ele vai ter acesso e eu vou ter acesso, nós dois, tá? No meu canal de aluno, de aulas do YouTube, são vídeos privados e aí ele pode estar vendo a hora que ele quiser, de qualquer lugar, ele não precisa baixar nada, nem esse livro virtual, nem enfim, os vídeos. Se ele quiser baixar só pro backup dele, tudo bem, a gente sabe que isso é possível, né? Mas assim, eu ponho privado também para preservar um pouco o meu trabalho, né? Para também ser uma coisa com respeito ao meu trabalho. Enfim, então, tem os vídeos privados do YouTube, né? Muitas vezes eu vou mandar áudio, porque eu quero que o aluno realmente use só o ouvido e não também os olhos, tá? Às vezes eu vou brincar com virtuosismo aqui, vou colocar uns fundos, pô, o cara gosta de Red Hot, Flea, então eu ponho aqui atrás o Flea, né? Pra gente fazer um som junto, né? Mano, tá? Enfim, então você tem acesso a essas várias ferramentas. Para alunos que preferem usar, por exemplo, vamos dizer, o OneNote, o PowerPoint, né? Enfim, tem várias ferramentas por aí, tá? A gente usa as que forem disponíveis. Outra coisa, né? Quer dizer, eu costumo usar a plataforma Skype, né? Se você está bem melhor com o Hangout, vamos lá, a gente usa, tá? Se você gosta do FaceTime, vamos usar, tá? Não tem problema, eu possibilito se usar várias plataformas de ensino. Uma outra coisa que é fundamental nas minhas aulas é a criação de uma agenda de estudos e de tarefas. Isso é fundamental. E aí, eu uso, por exemplo, existem várias ferramentas que isso é possível. Por exemplo, a ferramenta que eu faço online é o Google Agenda. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu estou começando a montar de um aluno meu, o Luquinha, né? Começando a montar a agenda dele devagarzinho, tá? E aí uma coisa que assim, eu gasto de 10 a 15 minutos em cada aula, te ajudando a você montar a sua agenda de estudos e tarefas. A agenda faz toda a diferença, cara, porque a agenda é a tua possibilidade de você ter equilíbrio nos teus estudos, né? Eu dou aula há quase 30 anos e é unânime. Todo mundo que para de fazer aula é porque não tem tempo. Se não é tempo, fala que não é dinheiro. Por quê? Porque não tem... porque tem que fazer dinheiro. Então acaba não tendo tempo e acaba arrumando 2, 3 trabalhos de bico para fazer dinheiro, para pagar as contas. Então a gente sabe que o maior problema é o equilíbrio, é a falta de tempo para se estudar. E a gente tem aqueles mitos, né? A pessoa fala, eu preciso estudar 8 horas por dia. Né? Você é esportista olímpico, que você recebe patrocínio para isso? Não. Então a gente sabe que nem sempre isso é possível. Você tem uma vida, você tem que trabalhar, você tem compromisso com família, com amigos, né? Você quer se divertir, você tem que estudar numa faculdade, numa escola, enfim. Então, eu vou te ajudar a você criar, primeiro, os seus tempos livres, entender quando você pode treinar com instrumento, sem instrumento, ouvindo música, né? Treinar mentalmente, usar as gigs que você toca, os ensaios, os shows também para você treinar. Eu vou te ajudar a você entender mais ou menos o que você quer, né? Eu não vou falar o que você quer, eu não sei o que você quer, né? Então eu vou te ajudar e você vai entender o que realmente você necessita, né? O que você tem vontade de aprender, porque alguém falou para você ou porque você gosta, tá legal? E a gente vai trabalhando e a agenda não é uma coisa estática, tá? A agenda é uma coisa que a gente vai trabalhar semana por semana. A ideia é eu te mostrar as coisas, enfim, sobre estudo musical para que você aprenda a fazer a sua agenda e aí você consiga esse equilíbrio que você tanto quer para você, enfim, conseguir estudar cada coisa que você quer. E eu vou ser o feedback. Então você vai estudar e na semana seguinte você vai mostrar, Zuzô, isso aqui não rolou. Isso aqui rolou. Ou isso aqui foi muito bom. Então a gente aproveita, faz mais, né? Isso aqui aconteceu e eu toquei lá no show lá, não deu certo por causa disso, daquilo, né? Eu tô muito nervoso tocando, né? Isso é julgamento, isso é um perfeccionismo, vamos trabalhar isso aí também, né? Quer improvisar mais, então vamos trabalhar mais improvisação, tá legal? Várias maneiras de estudar, por exemplo, você pode estudar, por exemplo, compondo, improvisando, ouvindo, tirando música, imitando, interagindo com outros músicos. O processo de interação é fundamental, né? Você pode analisar músicas com os fundamentos que você aprendeu. Vamos supor que você aprendeu escala menor. Então eu vou te dar um exercício. Pega essa música aqui e tenta tirar a escala menor dela e me fala qual que é, né? Enfim, então análise de músicas que já existam, análise do que você faz. Você, por exemplo, toca alguém, grava e analisa, tá legal?
Então, assim, correr atrás mesmo, assim, a parte mais do coração, do peito, da emoção, né? Vamos correr atrás, pô, eu gosto de funk, então vamos conhecer, né? Eu vou te sugerir uns livros, a gente vai analisar livros também, né? Eu tenho ferramentas super modernas aqui e a gente analisa juntos, né? O que tem nesse livro? Pô, esse livro é legal, ele tá falando uma coisa muito direta, né? O que mais? Analisar os vídeos da internet, também trabalhar em você essa capacidade de analisar um pouco, né? Música e um pouco as coisas que estão à sua volta. Uma coisa que eu faço muito também é analisar músicas minhas, ou seja, composições de meus álbuns, dos meus DVDs, toda uma relação desse meu processo de composição com as referências, como que eu peguei ideias, influências, como que eu adapto uma parte, por exemplo, uma técnica que eu crio com, por exemplo, a parte harmônica, com a parte da melodia, os fundamentos de escalas, ritmo, contratempos, enfim, trabalhando os fundamentos, relacionando com os estilos musicais, eu associo com as referências musicais, né? Porque ninguém copia, né? A gente sempre transforma uma ideia a partir de outras ideias. Então eu faço essa relação também para o aluno entender o meu processo como músico de composição e também de improvisação. Como eu pego vários desses conceitos que eu compus lá atrás, eu componho hoje em dia e também crio ferramentas a partir disso também para usar nos meus improvisos, seja improviso de groove, seja improviso de solo, de uma técnica específica. Uma outra coisa que eu faço muito é analogias. Eu gosto muito de fazer analogia, por exemplo, eu tenho um grande mestre, né, que é o Victor Uten. Assim, pra falar a verdade, eu mal conheço as músicas dele, os discos dele, já vi vários shows. Ele é um, assim, amigo meu pessoal, mas assim, ele tem um livro chamado The Music Lesson, que é genial. E ele faz muitas analogias de música com tudo. Uma analogia que eu gosto muito de fazer nas minhas aulas é com a língua, né? Então, por exemplo, mas ele faz analogia com matemática, com limpeza, com, sabe, com trilhas, né? Que você faz enfim, andando em trilhas. Quer dizer, é muito bacana. Eu gosto muito de fazer, porque é legal, porque a gente relaciona, né? O nosso dia a dia, né? Os nossos mestres que estão à nossa volta, não só os modelos que a gente tem lá longe, né? Um Jaco, sei lá, mas a gente analisa o que está à nossa volta com a nossa música e a nossa música com o que está à nossa volta. Então é muito legal porque a gente também pode aprender muito com o que está à nossa volta, não só com os grandes modelos, né? Então é isso, tá? Você tem aí vários recursos tecnológicos, você tem a coisa customizada, né? Eu e você tem um feedback que eu vou estar sempre te falando, tá? Eu não sou nem de passar a mão no ombro, né? Mão na cabeça, olha aí, bonitinho, cara, você é o cara, né? E também não sou aquele cara, né, carrasca, né? Não, a gente vai de acordo com sua onda, tá? Se você tá indo bem, tá treinando bem, vamos que vamos. Se você tiver dificuldade, você me fala, Zuzô, aqui, cara, essa semana eu não consegui por causa disso, daquilo. Então a gente vai trabalhar mais aquilo. Nem correr e nem enrolar, tá bom? E a grande vantagem dessa aula pelo Skype, né? Porque a gente pode estar aqui, ó, eu e você, interagindo. Diferente de uma videoaula. A videoaula é mais generalizada. Eu gravo, seja online, seja curso online, ou seja uma videoaula mesmo, que eu gravei várias em VHS, é uma coisa geral, né? Então eu passo basicamente informação. Eu achei que com esse vídeo você está entendendo que aprender música, aprender instrumento, não é só informação. Ok? Informação você pega à vontade na internet aí, cara, não precisa fazer aula comigo não. Tá legal? Você pega à vontade aí. Tem um monte de cara bom e Zé Ruela, né? Ensinando, passando informação. Só que a questão não é só a informação, é o que você faz com ela. Olha para trás, vê quanta informação na sua vida você já aprendeu. Você usa tudo? Você usa tudo? Não tudo, você sabe que não. Quantas coisas você não teve que decorar para ir bem na prova, né? Para resolver a tarefa do seu trabalho e no dia seguinte você esqueceu. Não é isso? Então é outra coisa, uma filosofia de fazer você, cara, é realmente aprender a aprender. Guarda isso, aprender a aprender. Tá legal? Beleza, então assim, você gostou? Me contacta, tá? Eu tenho também uma lista que eu tenho de cadastro, especialmente para as pessoas interessadas nas minhas aulas. Então, se você se interessou, se cadastra, tá? Tem aí também na página. E você vai começar a receber, digamos assim,
alguns e-mails, assim, eu não encho a pessoa de e-mail e não é pra fazer propaganda, tá? Não é pra encher o saco de você não, cara, tá? Então eu vou te mandar conteúdo, eu vou te mandar coisa importante, tá? Alguns vídeos que eu vou gravar no YouTube, tá? Eu vou ter um canal aí que eu vou estar sempre falando sobre vários assuntos no YouTube, eu vou estar avisando você em primeira mão, vou estar passando algum material escrito, alguma coluna minha, né, algum áudio interessante sobre um tópico, né? Eu vou me comunicar com você para ver o que você está querendo mais aprender, né? Para eu poder, enfim, fornecer mais desses vídeos do YouTube, nesses materiais que eu vou estar fornecendo, tá legal? Dentro do meu site vai ter um blog ali que eu vou estar sempre alimentando isso. Então a ideia também é se comunicar direto com você, né? Mas assim, em relação à aula, né? Que é uma aula particular e customizada, é essa a ideia, tá legal? Se você quiser marcar, por exemplo, você fala, ó, gostei, é isso. A gente se fala, eu te passo o preço direitinho. Gostou? Achou legal? A gente pode fazer, por exemplo, 10 a 15 minutos de um teste, por exemplo, no Skype, para ver se está tudo direitinho, né? Você só vai precisar realmente de um amplificador do seu lado, né? Uma internet razoável, não precisa ser muito alta, né? Mas que você consiga falar no Skype. Basta você fazer um teste no Skype com alguém ou qualquer outro tipo de programa de videoconferência e pronto, né? Manda bala. Aí nessa página também você tem aí mais ou menos cerca de 20 depoimentos de alunos, tá? E alguns ex-alunos, caras que ficaram desde 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até alguns meses comigo, tá? De vários níveis, vários gostos musicais, tem desde cara que gosta de pagode, católico, evangélico, sertanejo, heavy metal, jazz, enfim, sertanejo, enfim, tem de tudo, tá? Então, grandes alunos, grandes amigos meus, tá? Tá aí o testemunhal deles, se você quiser um pouco mais sobre minhas aulas. Você pode ver as pessoas, os meus alunos que você estiver mais interessado, mas eu aconselho você ver todos, porque cada um fala especificamente sobre uma época que fez aula ou que ainda faz. Eles falam os tempos, há quanto tempo eles fazem aula, os estilos que eles tocam, né? Ou qual foi o tipo de aprendizado que eles tiveram, o que melhorou na música deles, nas carreiras deles. Então, talvez seja um pouco demorado, mais ou menos uns 20 minutos a meia hora, mas vale a pena você ver todos, sim, tá? Se você já tiver decidido para fazer as aulas e quiser fazer só alguma checagem com um aluno ou com outro, você tem essa opção nova e inovadora de você escolher um por um, clicando simplesmente na janela do aluno que você quiser ver o testemunhal. O Zuzu pediu para eu contar um pouquinho da minha história e de como é que rolam as coisas das aulas, né? Basicamente eu comecei a tocar com 13 para 14 anos, tocava na igreja e essas coisas da vida conheci o Zuzu porque precisei pedir indicação para um amigo de um professor de baixo e graças a Deus o Zuzu morava 2, 3 quadras da minha casa, então foi aquelas coincidências do destino. E eu comecei a tocar com 13 para 14, depois, lá pela época da faculdade, eu parei de fazer aula e coisa de uns 2, 3 anos atrás, quando o Zuzu voltou para o Brasil, voltei a estudar com ele, que eu já estava mais tranquilo, voltei a estudar baixo. Basicamente, o legal de fazer aula com o Zuzu é que ele domina todas as técnicas, assim, absurdamente, é um cara extremamente técnico. Você consegue ter uma versatilidade tanto de técnicas, ritmos, o conceito é muito legal, assim, eu já pude estudar no IMT, já pude estudar no Souza Lima e sempre optei por fazer aula com o Zuzu, assim, porque é um cara absurdamente técnico. Como no caso eu não sou um baixista profissional, não tenho não pretendo me tornar profissional, a coisa com ele flui bem legal por conta de a gente conseguir... tem um roteiro básico, mas dentro desse roteiro a coisa vai evoluindo conforme eu vou aprendendo, conforme eu vou pesquisando, conforme eu vou buscando as informações para agregar no meu jeito de tocar. Eu acho legal, assim, também por conta disso, assim, acho que é muito legal fazer aula com ele. É um baita professor, tem uma didática absurda, assim, de todos os professores de música com quem eu estudei, é uma das melhores didáticas, uma das melhores formas de explicar e transmitir, talvez por conta desse conhecimento técnico que ele tenha.
E é isso, acho que se vocês quiserem, o material dele tá online, você consegue experimentar bastante coisa do que ele tem para mostrar, do que ele tem para dizer. Valeu! E aí, beleza? Meu nome é Renato Luciano, eu tô aqui para falar sobre um cara que eu admiro muito aí, não só porque é um super baixista e um super professor, um cara que é meu amigo, Zuzu Musawer. O que falar, né, meu? Eu comento sempre isso com ele. Desde a primeira vez que eu vi o cara tocando lá em 1990 e bola, o cara tinha acabado de lançar o Express, assim, né? E desde aquela época eu tinha vontade de fazer aula com o cara e nunca tive possibilidade de eu me deslocar. Sempre estive morando distante aí das aulas presenciais. E com o lance de aulas por Skype, consegui depois de um tempão, entrei em contato com o cara e fui lá fazer as aulas via Skype. Cara, impressionante, né, como um cara do nível e da capacidade técnica do Zuzu, ser um cara tão didático e tão gente boa. Uma coisa que eu já tinha ouvido falar dos outros alunos dele é que o cara era um super paizão, assim, né? E eu tive a honra e o prazer de ver que o cara realmente é um paizão, cara. Imagina um pai que te ensina aí coisas na sua infância. Pois é, esse foi o Zuzu aí durante as aulas que a gente fez e faz, né? Então eu queria deixar assim registrado que, imagina uma aula que você tem desde uma parte super detalhada nas minúcias aí do que você precisa fazer, até a aplicação daquilo num macro, como colocar um slap da maneira correta, como colocar uma aplicação, uma intenção daquilo que você está tocando, e fora a qualidade técnica que, o cara destrói, né? É impressionante. Já fiz aula com muitos outros caras, mas assim, o conteúdo técnico e musical que ele consegue mostrar a partir das aulas assim é super impressionante. E queria deixar um abraço aí pra ele. Abraço, Zuzão. Até mais. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Silvano Andrade, sou contrabaixista de Peruíbe. Estudei com o Zuzu nos últimos 2 anos. 2 anos e pouquinho. Desde que, logo que ele voltou pro Brasil aí, eu tive aulas presenciais com ele durante 1 ano e aulas por Skype também, durante esse último ano aí. E foi sensacional, gente, sensacional. A metodologia do Zuzu é show de bola, eu aprendi muita coisa, tanto por Skype quanto no presencial também. Não senti diferença assim, na dinâmica das aulas, por ser pela internet, né, também. Porque como eu moro a mais ou menos a 150 quilômetros aí de distância de Santos, onde o Zuzu dá aulas presenciais também, acabou por um tempo da minha vida que eu optei por fazer pela internet também, um pouco desconfiado, né? Não conhecia as aulas, a ideia de aulas por internet, né? E foi muito bom também. Zuzu como professor é excelente, cara, excelente, me ajudou muito mesmo, em tudo só. Ele não é o tipo de professor que simplesmente passa o conhecimento dele e fica por aí. Não, ele ajuda em como a gente pode aplicar isso aí no nosso dia a dia, né? No que a gente se propõe a fazer. Seja para dar aula, seja para tocar, seja para trabalhar com gravação, em qualquer área aí. Zuzu é um excelente professor. Aprendi muito, espero continuar aprendendo muito com ele aí. E é isso aí, galera. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério Mangelosa, eu moro aqui no Paraguai e eu estou pegando aula com o Zuzu pela internet, através do Skype, há uns 8 meses. Para mim tem me ajudado bastante, aumentou meu conhecimento musical, aumentou minha criatividade e despertou mais o meu interesse por esse instrumento tão maravilhoso que é o contrabaixo e também pela música. Realmente estou muito contente com os resultados das aulas
tem me ajudado bastante e tem sido realmente de um grande proveito todo o esforço e toda a aula que eu estou pegando com o professor. Quero deixar aqui o meu abraço para o professor Zuzo, esse músico maravilhoso, essa pessoa genial que nós temos aí no Brasil e também fora do Brasil e no mundo inteiro. Fica aqui o meu alô e um grande abraço para vocês. Valeu! Salve galera, na paz, meu nome é Ricardo Oliveira, sou baixista do Tchê. Venho aqui para falar para vocês de algo que muitas pessoas têm me procurado para perguntar, tirar dúvidas com relação aos estudos, né? Que hoje realmente você tem muito acesso à informação, muita informação na internet, de repente, mas às vezes pouca coisa objetiva, né? Muita informação, você vê muitos métodos que às vezes o cara faz um método lá, faz uma bíblia para poder falar de uma formiga, né? Muitas vezes dá muito rodeio e não vai direto ao assunto, né? E muitas vezes a gente fica perdido, fica um pouco sem estímulo para e sair de uma zona de conforto, né? Procurar aprimorar, estudar. E assim, eu tenho indicado para a galera o que tem funcionado para mim, que tem sido as aulas pelo Skype, com os usos. Geralmente tem 2 anos que a gente está estudando, que a gente faz as aulas, e eu tenho notado melhoria significativa na questão técnica, parte de execução, parte teórica, parte de leitura, muita coisa boa, né? As pessoas às vezes ficam com um certo receio, que aula pelo Skype e tal, é muito contrário de uma aula gravada, né? Tipo assim, não é uma videoaula que você vai dar play lá e assistir até o final, é uma aula real, você está online ali, você está trocando informação, tirando dúvidas, e eu tenho indicado para a galera que tem tido um resultado bacana com isso, tem me ajudado bastante, e assim, ainda mais por morar em região de difícil acesso a ensino de qualidade, né? É uma boa opção para galera que quer aprimorar. Até alguns amigos meus baixistas que fazem faculdade queixam de uma ênfase no instrumento em si, né? Que tem muita aula teórica, mas às vezes nota uma certa carência na parte de execução, parte de instrumento em si, né? E tá aí uma dica aí pra galera aí, usa e recomendo. Olá pessoal, eu sou o Albino. Eu faço aula com o Zuzo há aproximadamente 1 ano, e o que eu posso vir a dizer para vocês é que esse ano tem sido de um grande aprendizado, né? De grande valia. Eu tenho conseguido aplicar muito o que eu tenho aprendido, né? Nas aulas, na minha música, e dizer, né, sobre a minha admiração, né, pelo Zuzo, que é um artista extraordinário e um excelente professor também. Boa tarde galera, tudo bom? Meu nome é Lucas, sou baixista natural aqui de Rondonópolis, Mato Grosso. Sou envolvido com música desde criança, porém há 3 anos atrás que eu vim trabalhar com música profissional, e graças a Deus até hoje estou nesse caminho. Bom, primeiramente queria agradecer imensamente o convite do professor Zuzo, que está gravando esse vídeo, e dizer que no qual eu tenho um carinho enorme por ele. É um grande profissional, é um grande baixista e principalmente um grande professor. Vou fazer um resumo rápido aqui do que nesses 1 ano e meio me ajudou muito essa aula. Bom, hoje está muito fácil ter acesso a estudos, a YouTube, vídeos, porém às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Estuda um dia isso, um dia aquilo e queimando cartucho seria correto dizer. E passei por diversas dificuldades assim. Eu tinha vontade de estudar, tinha tempo, graças a Deus, porém não tinha o foco correto de estudo. Até que com esse professor Zuzo na internet, de muito fácil acesso com ele, um cara super humilde, de todos os níveis, iniciante a super avançado, não tem essa separação de níveis, que era um medo que eu tinha bastante. E de lá pra cá, cara, tipo assim, foi quando eu falei, nossa, que massa. Eu conheci a música de verdade, teórica, prática, comecei a entender, ele foi guiando qual era o caminho correto. Cara, devo muito a ele, muito mesmo. Devo 80% hoje a ele, assim, 100% da melhora que eu tive. Juntamente com o incentivo de estudo, ele incentiva muito a gente a estudar, a gente está agarrado ali, e ele é um cara que dispensa comentários. Galera, eu aconselho muito a quem está com essa dúvida,
faço, não faço, faz aula, que não tem como se arrepender. Ele tem uma graduação excelente na música, uma faculdade, né, formada, aberta e tal. Fora isso também, ele é a forma didática dele, eu acho que hoje ninguém supera, pelo menos é o que eu acho, né? Galera, muito obrigado, fica com Deus aí, professor, obrigado mais uma vez, de coração mesmo, tamo junto, valeu. Olá, meu nome é Thiago, sou aluno do Zuzu, e eu vim aqui para estar falando um pouco da aula que o Zuzu passa pra gente. Eu toco na igreja, toco há algum tempo na igreja, nunca tive aula particular, nem aula alguma. Então, tenho aprendido muito parte rítmica, parte de improvisação, tenho desenvolvido parte de escalas, cromatismos, tem me facilitado muito. Ele busca muito tentar focar na parte que você mais usa. Então, como eu sou músico de igreja, ele tem muito focado nisso. Então, tem me ajudado muito na parte teórica e prática na minha tocabilidade. Então, eu tenho mais ou menos uns 6 a 7 meses de aula. Tenho desenvolvido bastante. A aula é bem fácil. Ele consegue entender fácil a linguagem. Você consegue entender fácil a linguagem que ele explica. Então, é um ótimo professor. Para mim tem sido muito boas, tem me fortalecido muito nos meus estudos. É isso aí, galera. As aulas com o Zuzu, além de toda técnica, musicalidade, conhecimento que ele tem para passar para a gente, na minha opinião, ele possui alguns diferenciais, como a facilidade que ele tem para explicar isso e colocar a teoria em prática. Isso fica muito fácil de entender da forma que ele passa. Outro ponto bacana é a percepção que ele tem de qual a nossa deficiência e assim conduzir as aulas de acordo com o que cada aluno precisa e não ter já um roteiro pré-estabelecido e seguir aquilo para todos. É isso aí. Olá, eu sou o Wagner, baixista da cidade de Ibitinga, interior de São Paulo. Tenho 33 anos, toco contrabaixo desde os 17, mais ou menos, à noite, em bandas de baile, bandas de vários estilos musicais, todos os estilos praticamente. Já toquei com alguns artistas MPB, como Jorge Israel do Kid de Abelha, Leandro Léo, cantor e compositor do Rio de Janeiro, com o trompetista Naor Gomes, e atualmente acompanho a violeira Bruna Viola, de Cuiabá. E o Zuzu eu conheço ele desde o início dos anos 2000, na época do Souza Lima. Eu fiz um workshop com ele lá, comecei a acompanhar a carreira dele, tem alguns CDs e tal, e depois fiz aulas com outros baixistas, e atualmente há cerca de 1 ano e meio faço aula com o Zuzu por Skype, depois que eu vi um anúncio dele divulgando as aulas e tal, e eu achei sensacional a forma como ele explica, como ele passa os assuntos, as matérias em relação a qualquer coisa que você usa no seu dia a dia, né? Desde do simples groove a um improviso, a harmonia. Ele tem uma forma muito clara de explicar, uma forma muito direta. Eu acho isso muito legal. Não é aquele professor que fica te enrolando, ele fala tudo que tem que te falar, se você está tocando bem, se você está tocando mal. Isso eu acho muito legal. E ele é um cara bem honesto, né? Musicalmente e pessoalmente falando. Super pontual com as suas aulas. E eu estou aproveitando muito as aulas. E eu acho que a ferramenta, né, por
Skype, a aula online, eu acho que isso tende só a melhorar e encurtar as distâncias, né? E a gente não precisa estar se deslocando de outras cidades, principalmente a gente que mora no interior, tem mais difícil acesso de professores do gabarito do Zuzo, mas é isso aí. O Zuzo é um cara que eu recomendo para todos os baixistas, não só baixistas, como outros tipos de músico também, arranjador, compositor, que tocam também outros instrumentos, e que sejam iniciante até o avançado, aí, que ele dá dicas e macetes que a gente sempre vai usar, independente do estilo que você toca. Eu já faço aulas com o Zuzo há mais ou menos um ano e assim, mudou totalmente meu jeito de tocar, né? Ele abriu assim a minha visão, né? Eu faço aulas pelo Skype, né? Eu sou do interior de Pernambuco, cara, e não vejo nenhum impedimento, né? Nenhuma dificuldade em ter aula pelo Skype, só facilitou, porque ele lá em Santos, eu aqui em Pernambuco, mas é como se ele estivesse aqui do lado, porque ele explica muito bem, né? Ele tira todas as suas dúvidas, né? Não deixa nada passar, ele grava, no final das aulas ele grava, né? Para você passa a semana todinha ouvindo o resumo da aula, então as aulas são muito tops, né? O Zuzo ele tem um conhecimento muito grande, ele explica muito bem, a didática dele é muito boa. Então, você que está aprendendo a fazer aula com o Zuzo, não perca tempo, né? Comece agora que vai mudar totalmente o seu jeito de tocar, né? Você vai se tornar cada dia um baixista melhor ou um músico melhor, porque não é somente a aula de música, ele fala com você, ele conversa com você, né? Tira suas dúvidas a respeito de como ser um músico, certo, galera? Beleza? Valeu! Fala galera, meu nome é Fabrício, estou aqui para falar do meu mestre Zuzo Mussalmer. Faço aulas com o Zuzo de contrabaixo e produção musical via Skype. Encontrei nas aulas de Skype maior comodidade, pois economizo tempo e dinheiro. Economizo em média 2 horas por dia que eu iria estar perdendo no trânsito, indo e voltando da escola, pois nesse tempo eu posso me dedicar a mais ao instrumento. E ter aulas com o Zuzo é muito prazeroso, pois você aprende muito a cada aula. As aulas via Skype são aulas particulares e você foca no que você mais gosta, no ritmo que você mais gosta de tocar. No meu caso é o samba e o pagode. Em pouco tempo de aula fazendo com o Zuzo, minhas frases, meu jeito de tocar melhorou bastante, né? E a aula de produção musical é muito importante, pois você aprende formação de acordes, você aprende a compor melodias, que vai te acrescentar em muito a você ser um baixista melhor a cada dia. Bom galera, é isso. Eu recomendo muito as aulas com o Zuzo. É isso aí, valeu, até mais. E aí galera, beleza? Bom, meu nome é Leandro Natuzzi, né? Sou músico já faz uns 15 anos, mais ou menos, contrabaixista, né? E eu tô gravando esse vídeo aqui para falar desse grande músico que é o Zuzo, né? Eu resolvi começar a fazer as aulas, tal, tudo, para aprimorar o meu conhecimento, principalmente na questão didática, né? E aí tal, entrei em contato com ele, comecei a fazer as aulas via Skype, né? E putz, a diferença foi gritante mesmo assim, né? Aprendi uns macetes muito interessantes. Minha intenção era de dar aula também aqui no caso e fiquei muito mais confiante nas minhas aulas, né? Tô tendo um feedback legal dos alunos também, tal, tudo. E no caso aí ter aula com os Zuzo aí me ajudou em várias questões, né? No conhecimento didático, que era o que eu mais estava precisando, né? Me deu um suporte muito bom mesmo. E enfim, o que eu posso falar é que é joia mesmo as aulas dele, didática muito boa, tem um suporte bem legal mesmo assim, entendeu? Qualidade boa de imagem, tudo que é importante. Eu já vi outras pessoas dando aula assim, tal, tudo via Skype, principalmente, que é uma forma que eu faço, né?
uma qualidade ruim, no caso dele não, uma qualidade muito boa, então assim, putz, é tudo de bom mesmo assim, né? E, bom, é isso, desejar um sucesso cada vez mais aí pro Zuzo, e é isso aí também. É Alexandre, eu faço aula com o Zuzo já faz 3 anos, quase 3 anos, vou fazer 3 anos agora, e eu já tocava assim antes de começar a ter aula com ele, e aí, sei lá, um certo dia eu resolvi que tinha que aprender mais e ia fazer aula. Aí, procurando assim mesmo na internet, eu achei o Zuzo e comecei a fazer aula com ele. Um mês assim que eu fiz aula, eu aprendi muito mais do que acho que eu fiquei 3 anos que eu comecei a fazer. Principalmente porque é um bom professor, né? O Zuzo é muito bom, é um músico completo. Conhecimento de todas as técnicas, todos os estilos de música em geral, o cara sabe muito. Já me ensinou muita coisa e tem muito mais coisas ainda que eu espero que vá conseguir continuar fazendo aula com ele. E é isso, eu aprendi muito com ele. Professor que sabe ensinar, ele ensina de uma maneira prática, você não tem dificuldade de aprender com ele, é paciente, e não tem nada do que reclamar. Um excelente professor, não só de contrabaixo, mas também de harmonia e outros aspectos. O cara não é só baixista, é um músico completo mesmo. E quem tiver interessado aí, galera, vale a pena. Faça uma aula com ele sim, que o cara é fera. Beleza? Valeu, Zuzo. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renan. Eu fui aluno do Zuzo há uns 2 anos mais ou menos. A gente fez aula pelo Skype, pelo computador. E assim, foi muito tranquilo. Muita gente tem receio, né, de fazer aula por vídeo, acha que não vai dar certo, que, entendeu? Não precisa ter esse receio, tá? A aula por Skype, ela tem o mesmo ritmo ali, tem o mesmo efeito da aula presencial. Foi muito legal, assim, foi muito tranquilo nesse ponto. Algumas coisas que eu achei muito legal assim na aula do Zuzo. Primeiro, comunicação. O Zuzo é um cara que fala muito bem, não fica gaguejando para explicar as coisas, ele transmite conhecimento de uma forma muito clara, muito sucinta. É bem tranquilo de entender o que ele está dizendo. Isso a gente pode ver nas videoaulas que ele tem. É bem daquele jeito mesmo, assim. Tem uma linguagem muito fácil. Ele tem um raciocínio no instrumento. A didática dele no instrumento é muito simples. É muito legal, porque embora seja simples, ele expande aquilo de uma maneira meio que mágica. Assim, né? A gente vê ele tocando e fazendo aquelas maluquices no instrumento, mas por trás daquilo tem um raciocínio muito simples. Né? E a proposta da aula é justamente trazer esse raciocínio simples e expandir aquilo, né, o máximo que for possível. E ele está sempre ali o tempo todo estimulando a criação, né, do aluno. Ele traz a teoria, explica para você tudo certinho, passa todo o conhecimento teórico, faz alguns exemplos do instrumento e imediatamente ali ele já põe o aluno para criar. Começa a exercitar a criatividade do aluno e sempre cuidando, né, para ver como está sendo a absorção do conhecimento do aluno. Então, bem legal, bem completo, bem rico. Então assim, eu sugiro que você marque algumas aulas aí, com certeza você vai gostar. Meu nome é Mírio Ferreira, sou contrabaixista. Faço aula com o Zuzo por Skype. Estou há quase 2 anos fazendo aula com ele e a aula é super bacana. Você tem um material para assistir a hora que quiser. Eu na correria do dia a dia também não ia faltar muito se não fosse por Skype.
Fala galera, beleza? Meu nome é Eric, sou aluno do Zuzo, já tem algum tempinho, faz cerca de uns 8 meses que eu faço aula com ele. E estou aqui para dizer para você, se você está procurando um professor capacitado, se você quer se aprimorar aí tocando contrabaixo, o Zuzo é o cara certo, ele vai estar te ajudando nessa questão. A maneira de ensino dele é muito simples, você consegue assimilar rapidamente todas as questões que é colocada em prática, a maneira de tocar, você vai conseguir melhorar os seus grooves, as suas levadas, entendeu? Então se você realmente quer aprender, quer se aprofundar tocando contrabaixo, o Zuzo é o cara. Beleza? Valeu galera, forte abraço. Oi, meu nome é Osvaldo, eu sou aluno de baixo do Zuzo. Eu tive aula com ele em 2000 e 2001 e eu voltei a ter aula em 2013. E eu recomendo muito o curso de baixo do Zuzo. Eu melhorei muito, não só tecnicamente, como musicalmente, né? Depois que eu comecei a ter aula. O que eu gosto do curso dele? Primeiro, o Zuzo é um baita músico, né? Ele já é um músico profissional, estudou em Berklee, ele tem uma carreira solo como baixista já consolidada. E o segundo, que é mais importante, né? A didática dele é muito boa. Pô, ele dá aula há mais de 20 anos, né? Então ele sabe como transmitir o conhecimento, né? E outra coisa que eu gosto muito é que o curso dele é muito organizado. Eu gosto da sequência do curso, né? Então eu gosto muito da aula de baixo do Zuzo, recomendo. E se você está pensando em fazer, eu acho que você deve fazer, porque dificilmente você vai encontrar um curso tão bom quanto esse que o Zuzo oferece. Valeu! Obrigado, valeu e grande abraço.